O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou agora à tarde que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Quem tem mais informações para a gente agora sobre esse assunto, direto de Brasília, é a repórter Luciane, a editora de política, Luciane Landim. Lu, como é que vai ser feito esse monitoramento do ex-presidente, hein? Síria, indefinido ainda, porque, como você citou, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi assinada ali na parte da tarde e ela tem a determinação para que a Polícia Penal do Distrito Federal faça esse monitoramento em tempo integral para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro realmente está cumprindo a decisão imposta a ele, essa restrição. Nesse momento, ele está em prisão domiciliar e, segundo o despacho de Moraes, esse monitoramento ele deve ser feito, então, por essas equipes da Polícia Penal do DF, evitando exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas de esfera domiciliar do réu, ou seja, de Jair Bolsonaro, ou perturbando a vizinhança do condomínio onde o ex-presidente mora. Então, é um monitoramento determinado por Moraes ali do equipamento para garantir que realmente Jair Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar. A gente lembra que o ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, Mas por que eu falei que é uma situação ainda indefinida? Porque agora há pouco, já na parte da tarde, a Polícia Federal, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ele enviou uma manifestação a Moraes, ministro do STF, avisando que para garantir a efetividade desse monitoramento da prisão domiciliar de Bolsonaro, é preciso colocar agentes dentro da casa do ex-presidente. E Andrei Rodrigues, ele explica por quê. Diz que a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro, ela envia informações para esse monitoramento de forma virtual, mas que problemas podem acontecer, como, por exemplo, o chip falhar, a internet cair ou mesmo haver interferências deliberadas, segundo esse relatório, esse despacho do diretor da PF, para atrasar a detecção de violações das condições, o que daria tempo para uma eventual fuga de Jair Bolsonaro. O diretor da PF detalha mais, diz que para esse monitoramento, como foi determinado por Alexandre de Moraes, essas medidas exigiriam um destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que Bolsonaro mora e também nos acessos a esse local, que para garantir a eficácia demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto em contrassenso a essa determinação para não incomodar a vizinhança ou entrar nesse espaço privado de Jair Bolsonaro. Como alternativa, então, a PF disse que seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência de Jair Bolsonaro e indicou que há precedentes para isso. Então, a situação agora, nesse momento, a gente tem essa determinação da parte da tarde do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente tem essa manifestação também da Polícia Federal ao ministro. A gente, claro, precisa esperar agora alguma nova manifestação de Moraes. Até o momento segue válida, então, essa determinação à Polícia Penal do DF. Mas para a gente explicar também quais foram os argumentos de Moraes na parte da tarde para determinar esse monitoramento policial mais reforçado ali nos arredores de Bolsonaro, Moraes disse que, considerando elementos de prova colhidos pela Polícia Federal e manifestação sobre o renovado risco de fuga de Jair Bolsonaro, revelam-se absolutamente necessárias e adequadas as medidas de monitoramento pleiteadas, sem que haja qualquer agravamento da situação do réu. Moraes disse ainda que as ações incessantes do filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estando inclusive localizado nos Estados Unidos, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal em razão da proximidade do julgamento do mérito da ação penal sobre golpe de Estado. Esse julgamento que vai ser iniciado
julgado então pela primeira turma do STF na próxima semana. Moraes colocou ali nessa peça aquela carta, aquele rascunho de carta de um pedido de asilo político em nome de Bolsonaro, atribuído ao ex-presidente, ao presidente da Argentina, Javier Milei, e disse também que verifica-se adequado e necessário o monitoramento do réu investigado Jair Messias Bolsonaro em complemento às medidas cautelares impostas e referendadas pela primeira turma da Suprema Corte, de modo a assegurar a aplicação da lei penal. Então é esse o cenário que a gente tem agora. Síria, essa decisão assinada por Moraes, determinando esse monitoramento mais ostensivo de Jair Bolsonaro, mas a PF indicando que para isso ser feito, precisa colocar agentes dentro da casa do ex-presidente. Síria. Tá certo, Luciane. E a Procuradoria-Geral da República tem até amanhã pela manhã para dar um parecer sobre as explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Corte encaminhou essas respostas enviadas pela defesa do ex-presidente nesta segunda-feira. Na semana passada, Moraes deu prazo para que os advogados do ex-presidente explicassem o descumprimento dessas medidas cautelares, do suposto planejamento para a fuga do Brasil e reiteração também das condutas ilícitas. Esses esclarecimentos foram cobrados pelo ministro na investigação que apura suposta atuação para coagir autoridades brasileiras envolvidas na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, que identificou que eles buscaram, de fato, atrapalhar o processo do golpe em que Jair Bolsonaro é réu. E após o parecer da PGR, que deve ser divulgado amanhã, Moraes, portanto, deve decidir se impõe ou não novas medidas contra Jair Bolsonaro, Luciane Landim? O que tem se falado aí em Brasília, sobre essas possibilidades, sobre esse parecer da PGR? Olha, Síria, há quem diga que Paulo Gonet, que comanda a Procuradoria-Geral da República, vai pedir o endurecimento desse regime de Jair Bolsonaro, Como a gente disse hoje, o ex-presidente está em prisão domiciliar, mas há quem diga também que ele deve manter, como sugestão a Moraes, esse regime de prisão domiciliar, principalmente porque o julgamento dessa ação penal está chegando, vai ser na próxima semana, mas claro, é uma caixinha de surpresas, porque a gente tem realmente que esperar a publicação desse documento com as manifestações de Paulo Gonet. Fato é que em decisões anteriores, a PGR já apontou o risco de fuga de Jair Bolsonaro, tanto que recomendou a tornozeleira eletrônica ao ex-presidente, isso lá em julho, quando Jair Bolsonaro passou a ser monitorado mais de perto, também foi favorável a essa medida de prisão domiciliar, justamente porque viu esse indício, esse risco de fuga do ex-presidente, principalmente porque o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos buscando sanções a autoridades brasileiras e também tendo essa atuação toda chancelada pelo governo dos Estados Unidos, especialmente pelo presidente, por pessoas próximas ao presidente Donald Trump, Então a gente tem que esperar. Jair Bolsonaro está sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. A gente tem agora essa nova decisão determinando o reforço no monitoramento do ex-presidente para que ele realmente cumpra essa medida de prisão domiciliar e não saia de casa, para tentar evitar qualquer fuga de Jair Bolsonaro, mas a gente precisa esperar essa manifestação de Paulo Gonet, que tem até amanhã de manhã para enviar essa posição a Moraes. Síria.